Então, se você pegar esse espelho, aumentar e botar ele do tamanho, sei lá, de São Paulo, a maior irregularidade do espelho vai ter menos de 1 milímetro de altura. E esse espelho é polido nessa precisão, né? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui com mais uma conversa do Jornada nas Ciências, né? Um quadro do Jovens na Ciência. Então, boa noite, Rodolfo, Carlos e o Pedro Malta, nosso convidado de hoje, um convidado internacional. Muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite, né? O convite foi nosso. Então, começa falando um pouco de você, da sua trajetória, aonde você está. Tá bom. Então, meu nome é Pedro Malta, eu sou carioca, de Copacabana. Eu fiz física na UFRJ, fiz mestrado na UFRJ também, física de neutrinos, né, fenomenologia. E aí depois eu fui para o CBPF, para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né, na URCA, para trabalhar com o ELAEL, que eu acho que todo mundo que faz física no Brasil conhece. E aí, no meio do meu doutorado, eu acabei fazendo as coisas com ele, né, de violação de Lorentz, né, que depois eu posso explicar o que é. E no meio do meu doutorado, eu fui num congresso e eu conheci a minha mulher, que é alemã. E aí, por conta disso, ela estava fazendo doutorado também, ela fez doutorado em física também, só que na parte experimental, ela trabalhou no Atlas, no CERN, para detectar o Higgs, e ela deu sorte que na época do doutorado dela acharam o Higgs, então a tese dela foi sobre a massa do Higgs, na hora do Higgs, na Universidade do Higgs também, lá na Escócia. E, inclusive, quando eu fui na Escócia uma vez, eu encontrei o Higgs na rua. Não falei com ele. Nossa, que legal. Mas eu quase saí do carro para falar com ele. E, enfim, aí ela terminou o doutorado, ela não queria ficar na academia, aí ela voltou para a Alemanha para trabalhar na Mercedes, em Stuttgart. E aí a gente estava separado, né? A gente falou, pô, vamos arranjar um jeito de conciliar as coisas. E aí eu procurei uma bolsa do DAAD, que é a Agência de Intercâmbio Alemã. Consegui uma bolsa para fazer um doutorado tipo cotutela, né? A primeira metade eu já tinha feito no CBPF com a Lael, e a outra metade eu ia fazer em Heidelberg com um orientador alemão. E acabou dando tudo certo. Eu fui em 2015, comecei lá, e aí trabalhei muito. E em 2017 defendi, fiquei desempregado oficialmente. E também tive esse momento da reflexão, né, do que eu queria fazer na vida. E acabou que eu resolvi que eu não ia continuar na academia, não ia tentar fazer pós-doc, etc., porque é uma vida um pouco ingrata demais para o meu gosto, que ficar indo de uma cidade para outra e, pô, com mulher e, enfim, uma incerteza gigante, né, ainda mais no contexto do Brasil, então no mesmo contexto da Europa, né, você não tem empregos fixos, né, é muito difícil. Então, com essa falta de perspectiva, eu acabei desistindo, falando, pô, não vou fazer mais, e fui procurar emprego na indústria, né. E aí, por um acaso, eu consegui uma vaga na Zeiss, né, que no Brasil a gente conhece a Zeiss muito por causa das lentes de óculos. Só que eles têm várias coisas. Eles têm tanto a parte de instrumentação para medicina, como a parte que eu trabalho atualmente, que é ótica para semicondutores, né, para produção de semicondutores, para fazer chip de computador. Então, desde 2018, de janeiro de 2018, eu trabalho nessa empresa na Alemanha, numa cidadezinha entre Stuttgart e Munique, e estou lá até hoje. E mesmo tendo dito que eu não queria mais fazer física, eu acabei continuando a fazer física, só que como hobby. Então eu tenho o melhores dos mundos, né? Eu tenho um salário muito bom e faço física, que é uma realidade que não é muito comum. E eu faço física sem pressão, do tempo que eu quero, com os temas que eu quero, com as pessoas que eu quero, e funcionou muito bem até agora, né? Então, ano passado, por exemplo, eu consegui publicar acho que 3 artigos, então tá indo para frente. E eu estou, inclusive, trabalhando num agora. E é isso. Essa é a trajetória até agora. Pô, que legal, Pedro. Assim, uma trajetória diferente, né? Assim, muito sui generis, né? Uma pessoa
trabalhar na empresa, assim, no setor privado, né, numa empresa, e continuar fazendo física para o hobby, né? Ainda mais física fundamental, como é a que você trabalha, né? Que é um negócio que requer um tempo, né? Estudo, conta. Então, bem legal. Ô Pedro, então assim, tem muita coisa para a gente perguntar, né, da sua trajetória e o que você faz da vida hoje. Eu vou... A primeira pergunta que eu quero fazer é sobre a física básica que você trabalha, né? Você até falou que poderia explicar para quem está ouvindo, né? O que é a simetria de Lorentz e o que é a quebra de simetria de Lorentz? O que é isso? O que isso significa? Por que isso é importante? Então, o que acontece é o seguinte. Quando você estuda, por exemplo, mecânica, você fala, por exemplo, numa conservação de energia, ou então numa conservação de momento linear. E sempre que você fala em conservação, isso significa basicamente que você tem uma situação antes e uma situação depois, e que algum aspecto dessas duas situações é igual. Alguma coisa está mantida, né? Está conservada. Isso, quando você pode expressar isso em termos de uma conservação, ou você pode expressar isso em termos de uma simetria, que a gente chama. Que é algum tipo de operação que você faz no teu problema, no teu sistema, nas tuas partículas, nos seus campos, enfim, no que você está lá trabalhando, que deixa algum aspecto daquele problema igual, invariante. Então, essa vamos dizer, a explicação, vamos dizer, de alto nível, meio abstrata, né? A simetria de Lorentz, ela é uma coisa que vem da relatividade. Da mesma forma que quando você tem, por exemplo, em baixas velocidades, né, a simetria de Galileu, por exemplo, que você pode transladar o seu experimento. Então, quando você está se movimentando em velocidade constante, você não percebe que você está em velocidade constante, e os fenômenos físicos também não são diferentes, você também tem uma coisa análoga para a relatividade. Só que em vez de envolver só uma translação do espaço ou só no tempo, você tem os dois juntos, tem o espaço e o tempo. Então, em particular, na relatividade, o que acontece é que tem alguns postulados, né? O postulado dos mais importantes é que a velocidade da luz é constante, independente do seu estado em movimento. Isso significa também que a velocidade da luz tem que ser a mesma, independente da direção que você olha, da direção que você mede. E isso é uma verdade experimental, atualmente, super bem estabelecida. É uma coisa, é um fundamento da física moderna. Só que a física moderna, né, eu fiz física de partículas sempre, né, então a gente tem um modelo que a gente chama, que é um modelo que descreve as interações entre as partículas elementares, entre os elétrons, entre os neutrinos, enfim, as coisas menores do universo, né. Então, descreve como a interação, por exemplo, como a interação eletromagnética funciona, a luz, como é que os decaimentos radiativos funcionam, a interação fraca e as interações fortes que mantêm os núcleos dentro do núcleo, né. Então, a gente tem um modelo, e esse modelo atualmente é tão bom, mas ele é tão bom que ele é chamado de modelo padrão. Só que o problema é que esse modelo padrão, apesar de todas as qualidades, sobre os sucessos experimentais que ele tem, que são muitos, ele não é um modelo perfeito, porque, dentre outros 1000 assuntos, né, você tem a questão da matéria escura, a questão da energia escura, que são coisas extremamente abundantes, que a gente não tem a menor ideia do que são, e o modelo padrão não explica absolutamente nada. Então, quando você tem um modelo desse tipo, que é muito bom, mas que ele ainda é incompleto, você tenta estender esse modelo, tenta ampliar esse modelo, né? E vários candidatos de extensões do modelo padrão, por exemplo, a teoria de cordas, teoria de supercordas, enfim, coisas, né, as viagens teóricas que as pessoas tiveram na década de 70 e 80, essas coisas todas, em algumas situações, elas permitem uma bem pequena violação da simetria de Lorentz, que a gente falou no começo. Ou seja, em vez de você ter a velocidade da luz constante e independente da direção, você vai ter, de repente, uma velocidade da luz que depende da direção no céu, no espaço que você olha, por exemplo. Então, se você olhar para cima, vai ter uma velocidade. Se você olhar para o lado, vai ter outra. É basicamente aquela história do experimento de Michelson-Morley, né, no século, 1900 e tanto, que ele olhava a Terra rodando e falou, não tem nada. Mas, na verdade, poderia ter alguma coisa. Só que é tão pequeno que a gente, hoje em dia, fala, pode ter que tenha, mas ela é ultra delicada, é um negócio muito pequeno. E é isso que eu estudo, né? Isso que foi uma das coisas que eu fiz no doutorado, é tentar ver onde é que essa violação de Lorentz aparece em experimentos de
partículas em geral. Essa é a ideia. Certo, Pedro. Então, assim, a violação de Lorentz é uma coisa fundamental da física, né? É uma coisa super fundamental. E, assim, violação da simetria de Lorentz seria, assim, mexer com as bases da física, né? Então, é uma coisa super importante. E mudaria, por exemplo, a eletrodinâmica, né? O eletromagnetismo, né? Mudaria? Mudaria. Mudaria, né? Precisaria de uma reformulação, né? Não sei quão profunda, mas precisaria, né? Sim. É. Precisaria. Na verdade, assim, a nível prático da vida de todo mundo, até de quem faz física, que não seja de física de altíssimas energias, na prática não vai mudar nada, né? Porque a nossa descrição atual, ela é super boa, ela é muito acurada, né? Ela bate com o experimento, sei lá, em 12 casas decimais, então não é um problema. Só que, no fundo, pode ter uma violação, pode ter justamente esse tipo de efeito. A velocidade da luz, ela depende de uma direção. E é uma coisa que a gente não vê hoje em dia, mas que lentamente vai entrando no horizonte dos experimentos. Todo mundo Pode falar. falando bem. Você tem esse assunto super acadêmico, assim, super de pesquisa e tal, mas agora está trabalhando numa empresa. Como é que foi essa transição e qual é essa área da empresa que você está trabalhando? Você falou que faz pesquisa, a parte, né? Melhor dos dois mundos, mas como é que funciona essa conciliação? Pois é, o meu trabalho na SAIS é de 9 às 5. É um trabalho normal. Eu sou engenheiro o meu título eu sou engenheiro de sistema. Eu, quando pensava em engenheiro de sistema, eu sempre achava que era TI, que era o cara que tomava conta de um cluster, de computador, de servidor. Só que não é nada disso, porque eu sou péssimo de computador. Mas o que eu faço, o sistema que se refere lá é o sistema complexo. Então, o sistema complexo pode ser, por exemplo, um avião de guerra, pode ser uma nave espacial, pode ser sei lá, um Airbus, um avião. E, no nosso caso, o que a minha parte da SAIS faz são, essencialmente, lentes, como se fosse lente de uma câmera, só que para você imprimir um chip. Porque o que acontece é que o chip ele é feito de várias camadas, várias estruturas muito, 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 muito pequenas, assim, da escala de nanômetro. E nesse tamanho, você não consegue imprimir essas estruturas usando um processo mecânico, por exemplo, ou químico. Não tem como. Então, o que eles fazem? Eles usam luz. Você usa interferência, difração, para poder iluminar. É como se fosse uma câmera iluminando um filme antigo, né? Aquele filme que você revelava, né, na loja. Então, para isso, você precisa de uma objetiva para poder focalizar essa imagem da melhor forma possível. Só que a diferença é que a nossa objetiva é do tamanho de um ônibus. Porque você precisa atingir uma precisão tão, 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 tão grande que você acaba tendo que, sei lá, tem um nível de controle que é muito grande. Então, a nossa objetiva, ela pretende imprimir coisas que são da escala de nanômetro. Então, a gente usa uma luz, uma radiação, né, que no extremo ultravioleta, né, que é uma radiação de 13 nanômetros. Que é invisível, você não vê essa luz, mas ela tem esse comprimento de onda muito curto. E aí tem vários problemas, porque né, se vocês se lembrarem da aula de ótica, né, o limite de difração, ele vai com o comprimento de onda. Então, se você quiser imprimir uma coisa cada vez menor, você precisa reduzir o seu comprimento de onda. Qual é o problema de fazer isso? Esse tipo de comprimento de onda ultravioleta extremo, ele é absorvido por todos os materiais. Todos os materiais absorvem. Então, se você botar uma lente na frente do seu feixe, você não vai imprimir chip nenhum, porque vai ficar toda a energia, toda a luz vai ficar na lente. Então, por conta disso, a gente não pode usar lente. A gente usa espelho. Então, a gente tem toda uma tecnologia, e esse é o segredo da história, né? É você produzir o revestimento do espelho de forma que você aumente ao máximo a refletividade, para você conseguir ter uma potência depositada lá no seu chip, quando você for fazer, eventualmente, que seja autossuficiente. Então, tem todos os desafios tecnológicos muito grandes com isso. Primeiro, que é essa história da absorção, que é um problema muito grande. Tanto é que levou 25 anos para essa tecnologia maturar e entrar em mercado, que foi agora, acho que em 2016, 2017. E tem o problema do tamanho das coisas e do controle, né? Você tem um espelho, por exemplo, que sei lá, tem uns 50 centímetros de tamanho, vamos dizer assim,
E a maior rugosidade que tem nele é da ordem de meio nanômetro. Então, se você pegar esse espelho, aumentar e botar ele do tamanho, sei lá, de São Paulo, a maior irregularidade do espelho vai ter menos de 1 milímetro de altura. E esse espelho é polido nessa precisão, né? Então, a gente calcula, o meu trabalho é justamente fazer o acompanhamento desse espelho junto com a produção. Eu trabalho no desenvolvimento. De qualidade. Esse espelho nos processos dele para poder garantir que ele vai ter o nível de qualidade suficiente para o sistema no final, quando a gente integra todos os espelhos e faz a imagem, para que essa imagem seja boa como o cliente precisa. Então, é esse o meu trabalho. É uma espécie de... Eu tenho projetos de desenvolvimento que não são esses, mas boa parte do meu tempo é com controle de qualidade. Ô Pedro, e interessante tudo isso que você falou. Recentemente eu vi uma discussão de um economista brasileiro que eu sigo, ou melhor, de um grupo de economistas que eu sigo falando sobre desenvolvimento e tecnologia, e eles estavam falando dessa corrida, né, que tem por chips cada vez menores. Então falou da Coreia, que a Coreia tem um desenvolvimento fortíssimo. Recentemente a China está investindo assim uma soma absurda de dinheiro para dominar a tecnologia dos nanochips até 2025. E eu gostaria de saber o seguinte, dentro disso que você falou, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira sobre, assim, qual que seria o limite inferior para esses nanochips, né? Qual seria o menor possível de ser fabricado? E a segunda tem a ver um pouco mais com a sua trajetória profissional. Como que você chegou a essa empresa, a Zeitz, né? Que é muito famosa. Pois é. Bom, a primeira pergunta. O limite, ele é... Bom, tem várias coisas que limitam o problema, né? Na verdade, o chip em si, o tamanho do chip que você compra na loja, ou o chip que está dentro do seu celular, esse tamanho em si não tem grandes problemas. O lance é quantos transistores você quer botar dentro da unidade de área daquele chip, né? Então, esse progresso que você falou sobre a miniaturização é a tal da lei de Moore, que você, a cada 2 anos e meio, 3 anos, você diminui, dobra o tamanho, dobra a quantidade de transistores por tamanho lá, por unidade de área do teu chip. E é isso que vai carregando a tecnologia hoje em dia, né? Então, qual é o limite? O limite, a gente ouve falar, por exemplo, do limite quântico, né? Você tem o que você faz no semicondutor é basicamente uma conexãozinha para pular um elétron de um lado para o outro. E você, para controlar esse pulo, você tem que ter um certo gap, tem que ter uma certa distância, tem que ser, enfim, uma certa estrutura para limitar também esse pulo. O problema é que quanto mais perto essas estruturas vão ficando, maior é a chance de acontecer coisas do tipo tunelamento quântico. Você tem uma barreira de potencial e você simplesmente está tão perto que você atravessa. Tem uma certa probabilidade de transitar para o outro lado. Então, isso seria um problema, uma perda de controle, né, do fluxo de eletricidade dentro do seu chip. Então, essa é uma limitação que as pessoas consideram, por exemplo. Qual é o limite quântico? Você não vai conseguir fazer uma estrutura menor do que um átomo, por exemplo. Então, você tem que pensar o átomo é o limite, vamos dizer assim. E eu acho que já está basicamente tá razoavelmente perto, né? Porque, um átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio tem, sei lá, 0,1 nanômetro. E a gente está imprimindo uma estrutura que tem, sei lá, 10 nanômetros. Então, a gente já está numa área onde daqui a pouco vai esbarrar nesse limite quântico, por exemplo. Um outro limite é o limite da termodinâmica, porque quando você tem tudo bem que você pode fazer alguma coisa supercondutora, que não tem calor e tal, mas você acaba sempre tendo calor. Então, o seu chip esquenta. E quando aquelas coisas esquentam, você imagina, você está querendo imprimir uma coisa na escala de nanômetro. Se você esquenta e dilata, você perdeu a tua estrutura. Então, a função do seu chip é ultra sensível à temperatura, por exemplo. Então, tem esse tipo de limitação. A limitação quântica do tamanho, tem a limitação da termodinâmica, do calor, das deformações, e eu acho que deve ter mais algumas que eu não lembro agora, mas certamente tem. Mas tem jeito de evitar. As pessoas... hoje, por exemplo, a gente assistiu uma palestra, o cara falando sobre o plano para 2040. Então, quer dizer... Tem coisa para vir. Legal, bacana. E a sua trajetória? Como que você chegou nessa empresa aí? Tal? Você pode falar para a gente, por favor?
Cara, bom, eu conhecia a Zeiss de nome justamente por causa das lentes de óculos e por causa Você pôs seu currículo na Cato, Pedro, e aí te chamaram? Foi assim? Aonde? Na Cato? Não conheço. Piadinha, desculpa. É um negócio gigante de propaganda, não sei o quê. Tem tudo a Cato. É um site de empregos do Brasil gigantesco. A Cato eu não conheço. Mas para mim foi bom, talvez tenha sido parecido. Porque o que aconteceu? Eu já conheci assim, antes de defender a tese, eu já estava pensando, né, procurando, e eu olhava, de vez em quando eu via os anúncios das vagas na Zeiss. Só que eram os anúncios, assim, muito, muito chiques, muito modernos, muito bem feitos. Eu falei, cara, isso não vai acontecer nunca. Eu ignorava. Só que aí, depois eu defendi a tese, blá, blá, aí eu bateu o desespero, né? Aí eu descobri que eu morava em Stuttgart nessa época. E na região de Stuttgart tinha uma empresa de caça-talento, né, de headhunter. E aí esse pessoal era especializado na transmissão, né, vamos dizer, na empregabilidade de acadêmicos, de gente que saiu de um doutorado, que saiu de um pós-doc, professor, blá, blá. E aí eles faziam como? Eles faziam uma lista de vagas, a vaga dizia que tipo de pessoa eles queriam mais ou menos, eles não diziam para onde era a vaga. E eu olhei o site deles e vi, tinham várias vagas para físico. O cara, ele na descrição da vaga, ele falava, a gente queria físico teórico, com doutorado, físico assim, assado. Eu falei, vamos tentar, né? Aí eu tentei, a gerente dessa empresa de intermediária, né, foi super simpática, me ajudou, blá, blá. E, cara, de repente apareceu um convite para uma entrevista com a Zeiss, e a entrevista foi super boa. Era basicamente era o meu chefe, mais 2 colegas e uma outra pessoa que depois ia virar chefe também, mas todo mundo físico, porque no meu grupo, no meu departamento, acho que 98% são físicos, o resto é matemático e tem uma química. Então, na hora que eles me pediram para fazer uma apresentação sobre o meu doutorado, sobre a minha pesquisa. E aí eu fiz, e todo mundo gostou, porque todo mundo era físico, todo mundo achou interessante. E aí deu certo, foi assim, foi meio que foi uma certa sorte, certo? Que eu não tinha planejado aplicar para Zeiss, porque eu achava que era um nível muito alto. Uhum. Não, interessante, bacana, bem legal, assim. Bem legal, bem interessante. Muito legal, Pedro. E, cara, você entrou para trabalhar numa empresa onde a tua área, especificamente que você trabalha, é uma coisa muito mais específica do que o que você fazia como pesquisador, né, no teu doutorado e tal, muito mais aplicado, né. Que é a tua formação em física básica, assim, física teórica, né, nesses problemas ultra fundamentais da natureza, te ajuda no seu trabalho, se é que te ajuda, assim, ou se você tem que mudar completamente o teu... Rigorosamente, não me ajuda em nada, porque se eu falar em violação de Lorentz lá... Se bem que daqui a pouco a gente está chegando no nível de precisão que deve dar até para detectar. Eu sempre penso nisso, falei, vai chegar um dia que a gente vai poder ver isso aqui. Mas o que acho que ajuda, o que ajudou assim, em geral, na verdade, foi o doutorado, teve 2 aspectos. O primeiro foi o aspecto de que antes quando eu estava no CDPF no Brasil, eu fazia as coisas meio que teóricas, né? Assim, não super teórico, porque eu nunca fui super teórico, mas também não era experimental. Então, fazia uma coisa no meio do caminho, né? Um bem bolado ali que juntava os 2 e funcionava. E eu não tinha a menor prática com programação, com simulação, enfim, com nada disso. Tanto é que quando eu fui para a Alemanha, começar com o meu doutorado com o meu orientador em Heidelberg, eu falei para ele, olha, cara, você pode me dar o problema que você quiser, você não me dá nada que eu tenha que simular. E ele falou, tá bom, vamos tentar. E vamos indo. Só que chegou um belo dia, a gente fez um trabalho que não tinha nada a ver com violação de Lorentz, a gente fez um trabalho sobre supernova, sobre explosão de supernova com uma partícula nova, enfim, uma coisa diferente. Chegou um belo dia que ele falou, olha só, a gente vai ter que fazer um monte de cargo aqui, a gente vai ter que fazer uma simulação, vai ter que fazer alguma coisa numérica, porque não tem como, a gente não está conseguindo entender o problema. Então a gente vai ter que simular. Aí eu, beleza. Aí fui, aprendi Python, assim, mais rápido que deu, e fiz a simulação, deu certo, a gente conseguiu publicar e ficou super legal, blá, blá. E isso foi uma coisa que abriu muita porta, porque justamente nesse meu trabalho, na descrição do trabalho,
era simular a simulação de sistemas óticos, era melhorar um pouco as ferramentas, né, que eram, óbvio, software, né? E isso me ajudou. Então, isso foi uma coisa do meu doutorado que, infelizmente, não veio do Brasil, mas isso por causa da minha própria formação, não acho que foi nenhum defeito da formação brasileira, vamos dizer. Ou talvez um pouco, mas não 100%. Isso foi uma coisa que eu adquiri no doutorado e que me ajudou muito. A outra coisa não tem absolutamente nada a ver com física, porque eu não faço nada de física no meu trabalho, mas eu acho que é só a forma de pensar, é a forma de você discutir um problema, de você, enfim, procurar uma solução, ter um olhar crítico que eu acho que quem faz pesquisa meio que automaticamente desenvolve. Então você ganha isso, e é uma coisa que eu uso, né? Eu não uso nada da minha violação de Lorentz, eu não faço espalhamento de nada, mas a parte lógica, vamos dizer assim, a conversa com outras pessoas que têm esse mesmo nível esse tipo de cabeça, ajuda muito. Eu acho que é o fundamental. E acho que é por isso que eles pedem gente com doutorado, não é por causa da capacidade técnica exatamente, né, necessariamente. Tem gente lá que é super avançado em programação, simulação, blá, blá, machine learning, mas eu acho que não é por isso, eu acho que é mais pela competência, pela maturidade que você vai ganhando no caminho da pesquisa. Então, eu acho que isso que ajudou. E ajuda. Pedro, não, interessante. Então, é bem interessante. Até achei interessante o que você fala de supernova, depois eu converso com você sobre isso. Então, quer dizer, então, na realidade, então você não usa, assim, você usa, na verdade, a forma de pensar fisicamente, né, muito mais do que os seus, digamos assim, os skills que você adquiriu tanto na graduação em física quanto no mestrado e no doutorado, né, para poder trabalhar, né. E aí eu queria saber o seguinte, por exemplo, como que você consegue conciliar? Porque no início da conversa, quando você se apresentou, você nos disse que continua pesquisando, fazendo pesquisa básica, mesmo com esse trabalho, né, na empresa aí, né, e esse trabalho tão interessante que você tem. Como que você faz essa conciliação? Pois é porque, na verdade, o que aconteceu foi que, durante o meu doutorado, eu comecei o doutorado em 2012, na metade de 2012. Quando eu fui para a Alemanha em 2015, eu ainda não tinha nenhum trabalho publicado. Teoricamente, eu tinha que defender em 2017, ali, mais ou menos. E tem a regra, né? Você tem que defender, tem que ter um artigo, tem que fazer uma tese, né? Tem que ser uma coisa original. E eu estava começando a ficar desesperado com esse negócio. E aí, o Eliel, não sei, para quem conhece, ele é tipo uma bolsa do gato Félix, né? Você tira infinitas coisas ali de dentro. Ele é um negócio mágico, assim. Você dá problema para ele te devolve 30 problemas novos e é um negócio muito bom. Então eu fiquei muito nesse vai e volta com ele de ideia, blá, blá, blá. E eu acho que meio, assim, a gente fez alguns trabalhos juntos, né, que saíram das aulas dele. Mas depois disso, eu fiquei muito, eu meio que descobri independentemente essa história de violação de Lorentz, que acabou calhando, porque o Eliel trabalha muito com isso. Mas eu fui meio sozinho, assim, tipo, não sozinho, mas eu fui independente, de certa forma. E eu formava os meus grupos para colaborar, independente dele. Então, o pessoal da minha sala, no CBPF, por exemplo, eu publiquei artigo com todo mundo lá. Então, eu juntava as pessoas. Então, e eu acho que esse negócio eu meio que carreguei para depois. Então, quando eu terminei o doutorado, eu acho que o primeiro ano, 2018, eu não fiz nada de física, porque eu estava me acostumando, me mudando, enfim, me adaptando ao trabalho, né? E era uma rotina muito diferente, né, do que a gente tem no doutorado, normalmente, pelo menos para mim. E aí, eu estava muito estressado, não fiz nada. Aí chegou em 2019, acho que eu relaxei um pouco mais, e eu comecei a pensar em física de novo. E aí eu comecei a pensar, vamos pensar em ideias novas. Aí eu discutia com as pessoas que eu conheço do CBPF, que eram alunos de doutorado ainda, e terminaram, e não terminaram, enfim. E aí a gente fazia várias colaborações, e acabava que as coisas andavam para frente assim. Eu tentava, depois do trabalho, eu tinha tempo, eu aplicava assim, eu pensava, tentava discutir, via se o negócio era razoável, começava a escrever, fazer conta, e devagar ia indo. Então foi uma conciliação bem soft, assim, num tempo livre mesmo. E aí na sua empresa, você trabalha aí na Alemanha, vocês têm incentivo à pesquisa?
tem algum tipo de... como é que fala? Colaboração com pesquisa? Não sei se deu para entender. Tem? A empresa cuida disso? Bom, depende. A empresa tem eles fazem muita pesquisa e desenvolvimento. A nossa parte da Science, por exemplo, eles investem, acho que uns 20, 30% do lucro, né, do dinheiro deles em pesquisa e desenvolvimento, que é um número muito alto, muito, muito alto. E eles têm muita colaboração com os institutos técnicos, com universidades e blá, blá, para desenvolver as tecnologias, porque não dá para fazer tudo. Então, sim, tem isso. E até porque tem muita gente lá que é físico, não é só físico, mas os engenheiros lá têm doutorado também. Então, tem muito engenheiro com doutorado. Então, as pessoas estão acostumadas com essa interseção da pesquisa, da interação do lado de fora da indústria. E isso na Alemanha é um negócio que é super valorizado e é muito desenvolvido. Lá tem muito instituto técnico, os institutos técnicos lá são muito bons. Então, eles têm uma interface com a indústria que é de primeiro mundo, é um negócio incrível. Tem uma simbiose, né? A indústria precisa de uma certa mão de obra, precisa de um certo trabalho, e esses setores de pesquisa, de universidade, de faculdade, eles também se preocupam em ter um desenvolvimento na direção que encontra a indústria. Então, tem um negócio bem bolado ali que funciona muito bem, e é explorado pelos dois lados. A indústria sabe que tem um setor de pesquisa fora que pode apoiar, e esse setor sabe que eles têm uma indústria onde eles podem vender o produto deles. Então, a coisa funciona. Ai, que maravilha. Pedro, assim, um grande país incentiva a pesquisa básica, né? Isso é muito claro, né? E, infelizmente, tem países no mundo que fazem o caminho inverso, né? Cada vez mais tirando o investimento na pesquisa básica, né? Mas isso é um outro problema, né? Infelizmente. Só para falar do Elael, Pedro, eu tenho a honra de trabalhar com o Elael também, tenho artigos com ele, então ele me ajudou muito na minha tese de doutorado, e realmente ele é uma sacola infinita de trabalhos, informação, de física e conhecimento, né? Impressionante. E de outras coisas, né? De gentileza. Sim, de tudo. É uma pessoa fantástica. Aliás, queria agradecer aqui publicamente que ele que me passou o teu contato, né? Foi por intermédio dele que eu te contatei, né? E aí, Pedro, eu queria fazer uma última pergunta, uma coisa pessoal, assim. Os teus planos para o futuro, você realmente deixou a academia, a pesquisa básica como um hobby, uma coisa que você gosta e continua fazendo quando dá, e vai seguir aí na empresa, né, no setor privado? Vou porque... Por N motivos. Primeiro porque é o que eu disse no começo. Eu tenho um colega que ele é brilhante, ele entende o que você quer dizer com metade da sua frase. Ele é brilhante, ele é alemão. Ele trabalhou no Max Planck lá em Munique, por exemplo. E ele na Alemanha tem um negócio que se chama habilitação, que é você termina o doutorado, faz pós-doc, e a habilitação é como se fosse uma habilitação para virar professor. É um treco que dura, 10 anos, 5 anos. Ele fez tudo isso, fez a habilitação, chegou no final, ele não tinha perspectiva. Então, é um caminho que, por mais romântico e bonito que seja, é um caminho que não é só para quem pode intelectualmente, para quem é muito bom, é para quem tem também uma certa condição de arcar com as consequências de vida disso, né? É uma escolha muito dura. Você não vai ter um lugar fixo de moradia, você vai mudar toda hora, você vai ter um problema para sua esposa, para o seu marido, né, que vai ter que se mudar junto com você. Se você tem filho, vai ser um problema. É uma escolha muito dura. E eu decidi que eu não queria isso. Eu queria ter algum tipo de estabilidade, tanto financeira, né, porque isso também é uma coisa super importante, quanto de você se fixar em algum lugar, e você ter uma base, ter um lugar que não vai ser só para 2 anos ou 3 anos. E eu acho que isso é muito importante. Então, por esses motivos, principalmente, eu acho que eu não voltaria para academia. Também porque eu não fiz pós-doc, por exemplo. Então, eu teria que fazer pelo menos mais 2, 3 pós-docs até conseguir, talvez, achar uma vaga.
E na Europa isso é essencialmente impossível. Então, eu não faria. E para o Brasil também, é outra coisa, por outros motivos, mas enfim, também é igualmente difícil e eu não trocaria. E tem outra coisa também, tem a minha saúde mental, que é importante dizer que no doutorado eu acordava, a minha mulher, ela trabalhava na Mercedes, né? E ela trabalhava junto com a produção. E na produção começava às 6 horas da manhã. Então ela acordava às 4, ia para lá e voltava, sei lá, 6:30 da tarde, 7 horas da noite. Eu acordava com ela e eu ia dormir depois dela, trabalhando no doutorado. Um ritmo que eu não desejo para ninguém. E no dia que eu comecei meu trabalho na empresa, na Science, eu entrei, bati ponto, saí, bati ponto, e eu esqueci o meu trabalho. Acabou. E eu nunca tive isso na minha vida. Desde que eu comecei bacharelado, mais ou menos, aí mestrado, doutorado, eu nunca mais tive isso. E eu não troco isso, porque isso é uma coisa que, infelizmente, na academia, mesmo você tendo uma vaga fixa, né, sendo um professor, sendo um pesquisador efetivo, você não tem. Você não tem. Você está 24 horas por dia ligado às suas aulas, à sua pesquisa, pensando, revirando. A sua produtividade depende única e exclusivamente de você. Não é uma vida que eu quero. Eu entendo que tem gente que gosta. Eu tive uma época que eu queria, mas eu hoje em dia não trocaria. Essa é a nossa vida. Minha, do Rodolfo, e a Sara que está começando agora. Essa é a nossa vida. Tô sempre falando disso. Claro, é uma escolha. Não é? No grupo, tô sempre comentando sobre isso. Ai, meu Deus. Mas, nossa... E não é só isso. Desculpa, Sara, te interromper, mas não é só isso. Você casa, né? Você casa com o seu trabalho de uma forma que você leva e sempre levará trabalho para casa, né? A tal ponto que os nossos, por exemplo, eu tenho um escritório, o Senise tem um escritório dele. Eu passo grande parte do meu dia sentado na frente do computador no meu escritório, lendo, estudando, fazendo cálculos, escrevendo, aula, pensando nisso, pensando naquilo, discutindo ciência, reuniões infinitas. E vamos lá, o que é pior, com um reconhecimento muito pequeno da sociedade. Porque a sociedade pensa o contrário da gente, né? Infelizmente. Aqui no Brasil, principalmente. E não é querendo dizer que nós somos algo diferente, bons, não é isso, mas é que existe a propaganda contrária, né, infelizmente. Sim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Por que eu tenho esse carinho, né, quando eu comentei que eu estive no Max Planck de Munique por uma bolsa da União Europeia em 2007, que eu fui no consulado alemão em São Paulo, pedi o visto, e eu nunca me senti tão respeitado quando a moça do consulado veio, você é físico, que legal, astronomia, que legal. E eu perguntei, mas eu tenho que pagar, quanto que é o visto? Dela, não, você não precisa pagar nada porque você está indo para contribuir com o país. Então eu nunca me senti tão respeitado na minha vida como naquele momento. Né? Então é interessante, só para constar. Né? É uma área muito gratificante, né? Mas realmente... é muito trabalhosa, muito trabalhosa mesmo. A gente tá acabando o tempo, na verdade acabou já o tempo, mas tá tão boa a conversa, sempre tá boa, a gente sempre fica puxando mais, mas não tem jeito. Alguém quer falar mais alguma coisa agora no final? Fazer mais algum comentário antes de fazer as perguntinhas de praxe? Pergunta eu sempre tenho um monte, né, mas como a gente tá com o tempo esgotado aí, só queria agradecer o Pedro pelo aceite do convite, pela conversa super legal, tá, Pedro? Te desejar boa sorte lá na Alemanha, no teu trabalho, e que, se possível, não pare com a física, né? Porque é sempre bom a gente ter pessoas assim, né, que fazem física de qualidade, né? Então, só te agradecer mesmo pela conversa, Pedro. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, foi muito bom. Pedro, muito obrigado também, viu? Muito obrigado pela conversa, pela disponibilidade e muito sucesso para você, tá? Aí na sua vida, no seu futuro, com a sua esposa, aí na Alemanha. Mas antes da gente finalizar aqui de verdade, eu queria perguntar para você, Pedro Pessoa, sem essa vida maluca de cientista, de trabalho, o que você gosta de ouvir? Pode ser uma banda, uma música, uma playlist do Spotify, um artista, um livro que você goste muito também, e um filme ou uma série
de alguma coisa assim, mas pessoal de você mesmo. Sim. Música a gente falou antes aqui, eu gosto muito de Pink Floyd. Eu ouço Pink Floyd torto e direito, mas eu gosto de muita coisa diferente. Então, minha playlist tem Pink Floyd, tem Zé Ramalho, tem Metallica, tem tudo no meio do caminho. Uma série, um filme... Não, um livro, né, que você perguntou. O livro... Acho que o melhor livro que eu li foi do George Orwell, aquele 1984. Muito bom. Mas fora de ficção, que nem é tão ficção assim, eu gostei muito, eu andei lendo um livro de neuroendocrinologia de um cara americano chamado Robert Sapolsky, sobre comportamento, são as origens microscópicas do comportamento na evolução, nos hormônios, nos neurotransmissores, e achei, assim, mudou a minha vida o livro, é muito bom. Se chama Behave, em inglês. Não sei se tem em português, mas é muito, muito bom. E de série, filme, eu gosto de filme de guerra, eu gosto do Resgate do Soldado Ryan. E o que mais? Acho que vamos ficar com o Soldado Ryan, que eu gosto muito. Interestelar, que a gente todo mundo é cientista. Interestelar é maravilhoso, eu choro no filme, e é muito bom. Acho que todo físico gosta de Interestelar. Tem que gostar, cara. Legal. Ai, gente, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela conversa, por disponibilizar um pouquinho de tempo aqui pra gente. E, gente, antes de vocês irem saindo do vídeo, curte, segue a gente, vê aqui as nossas redes sociais aqui embaixo também. Pode comentar que a gente sempre tá respondendo. Ativa o sininho, a gente interage bastante pelo Instagram, toda semana tem enquete lá. Então, muito obrigada e venham com a gente nessa jornada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.